Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Hoje recebemos o governador mais jovem do Brasil. Com 35 anos de idade, Eduardo Leite conduz uma agenda de reformas e concessões no Rio Grande do Sul. Até o momento, ele já passou a reforma da Previdência e a reforma administrativa. A próxima da lista é a tributária. Paralelamente, ele é um dos articuladores da frente que pretende lançar um candidato de centro nas eleições presidenciais de 2022. Governador, obrigado pela entrevista. Obrigado, Guilherme. É um prazer poder conversar contigo e com os amigos que acompanham o Poder 360. Nas últimas semanas, a gente viu uma série de informações aparecendo sobre encontros de nomes alinhados ao chamado centro político. Luciano Huck, Sérgio Moro, João Dória, Luiz Henrique Mandetta. Como é que o senhor tem participado dessas articulações? Olha, naturalmente o foco agora está muito diretamente ligado, além dos nossos trabalhos, evidentemente, em relação a coronavírus e os nossos governos, na agenda política, partidária, eleitoral, nas eleições municipais. Mas é claro que começam com absoluta legitimidade movimentações com olhares para 2022. O que eu particularmente observo, e pelo que eu já disse e trabalharei, é para que nós possamos ter força numa candidatura que tenha capacidade de conciliação, né? Eu sempre ressalto que capacidade de conciliação, estar no centro, não significa ausência de posição. Nosso governo aqui faz reformas profundas, como já destacaste na chamada, fizemos a mais profunda reforma administrativa, a mais profunda reforma previdenciária entre os estados brasileiros, privatizações que foram aprovadas, alteramos o Código Estadual de Meio Ambiente, fizemos mudanças muito profundas na estrutura da máquina pública. E tudo isso sem passar por cima de ninguém, sem precisar ofender, sem precisar atacar ninguém, focado nos problemas. E ouvindo os demais atores políticos. Eu costumo dizer que os deputados de oposição que estão na Assembleia não são pessoas físicas representando a si mesmos, mas sim, na verdade, representam parcela da população que os elegeu e parcela da população para a qual eu também governo. Eu tenho a obrigação de dialogar com eles, entender quais são as suas agendas, o que eles representam e permitir que o governo seja permeável, vamos dizer assim, né? Ou seja, que possa assimilar, absorver ideias que venham de outros campos políticos também, por que não? Isso não significa não ter posição, significa ter capacidade de diálogo. Então, o que tem acontecido são conversas, né, naturalmente, entre pessoas que acompanham com preocupação este radicalismo que se observa na política nacional, que se observa também na política internacional, não é um fenômeno apenas brasileiro. A gente acabou de acompanhar as eleições americanas, estamos acompanhando ainda os desdobramentos de um estilo de fazer política que busca mais destruir o outro do que construir algo novo. E essa política de destruição acaba fazendo com que o país perca muito tempo, porque gasta muita energia na destruição. Você está sempre em conflito, em confrontos, em situações de tensão, e isso demanda uma energia gigantesca e se perde a oportunidade de construir algo novo. Vejam que é realmente de estruturante no país, o que se fez foi a reforma da Previdência, que já vinha do governo anterior uma discussão, portanto já vinha bem encaminhada, mas a reforma tributária patina, a reforma administrativa muito tímida e acanhada apresentada para o Congresso. Então são pautas importantes de evoluir e que depende de articulação e capacidade política do governo para liderar essas agendas. E o senhor participou de algum encontro recente, seja com Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, João Dória? Não. Como é que está a sua agenda Eu, nesse sentido? particularmente, nos períodos recentes, fiquei absolutamente dedicado, mais recentes, dedicado à administração da situação do Covid no meu estado, né? O Rio Grande do Sul tem uma das menores taxas de letalidade do Covid, a gente tem conseguido ter a menor taxa de excesso de óbitos entre os estados brasileiros, ou seja, comparando com os estados, com todos os estados e com anos anteriores, aqui morreu menos gente comparativamente aos outros anos do que nos outros estados. Então esse é o foco total. Mantive conversas há mais tempos atrás, em ambientes políticos, tanto com o João Dória, com o próprio Luciano Huck, com quem tem uma boa conversa também, com o candidato, com o governador de São Paulo, João Dória, com o meu partido, mas são conversas que não estão na ordem de prioridade neste momento. Conversas naquelas ocasiões em que se proporcionam sem estarem sendo efetivamente, vamos dizer,
organizadas para isso, né? O senhor mencionou aí os confrontos e os conflitos, né, que vem acontecendo entre o governo federal e o legislativo, o Congresso, sobretudo. Recentemente, a gente teve um episódio de um confronto explícito entre o governador de São Paulo, do seu partido, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro, que desembocou nessa semana numa interrupção dos testes da Coronavac, a chamada vacina chinesa, que o Bolsonaro apelidou de vacina do Dória. Como é que o senhor e os outros governadores interpretaram essa interrupção? Nós lamentamos a politização desse tema, que deve ser eminentemente técnico, né? E a politização dos dois lados. Nem alguém pode querer se apropriar da vacina como sua politicamente, e menos ainda contrariar e contrapor uma vacina apenas por questões políticas, de disputas eleitorais que se possam prever para o futuro. A verdade é, o Brasil tem um instituto, o Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, que é fornecedor de grande parte das vacinas que são utilizadas no Programa Nacional de Imunizações. Esse instituto tem uma relação com um laboratório chinês e desenvolve uma vacina em parceria. Está num acordo de parceria para o desenvolvimento de uma vacina. Um instituto renomado, com técnicos renomados, que tem toda a confiabilidade, a credibilidade de décadas de história ligadas ao nosso Programa Nacional de Imunização, e a decisão sobre esse tema deve ser eminentemente técnica. Menos os políticos deveriam estar se debruçando sobre elas e apenas garantindo as condições para que o Instituto Butantan, para que a Fundação Oswaldo Cruz e outras instituições que se relacionem com o tema tenham toda a condição de trabalhar e garantir a vacina o mais rápido possível para a população brasileira. Esse tem que ser o foco. O senhor acha que houve ingerência política, então, na Anvisa nessa interrupção, dado que a causa da morte foi suicídio ou overdose, o que ainda não foi devidamente explicado? Eu não tenho condições de avaliar a motivação que fez, não tenho domínio das informações técnicas para avaliar a motivação específica da Anvisa, mas sei que já foi dado encaminhamento no sentido de retomar os testes da vacina e, bom, deve se explicar o motivo da paralisação, o quanto que ela foi justificada ou não. O importante é que se tenha as condições de retomar e atender, como eu disse, os critérios técnicos. Se há motivo para a suspensão, que se suspenda, mas se não há, que se tenha a continuidade, que tudo esteja muito bem justificado e explicado. E isso reforça a importância do consórcio de governadores que chegou a ser mencionado quando o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria a vacina chinesa? O que eu entendo é que é o mais adequado é que haja uma coordenação nacional. A gente já observou quando, no início da pandemia, o Ministério da Saúde, o próprio governo federal, tiveram dificuldades nessa coordenação, seja pela forma como o presidente encarou o tema, e que levou os estados a fazerem aquisições individualmente de insumos, de equipamentos, e aí a gente viu uma série de problemas em aquisições em diversos estados, seja dos respiradores, seja de outros itens, dos testes rápidos, enfim, o que foi certamente resultado dessa falta de coordenação. Então, eu entendo que colocar os estados brasileiros a disputar a compra pela vacina é o pior dos mundos. Vai fazer gastar mais dinheiro do que se deveria, numa articulação que terá que se formar entre estados, quando você já tem um programa nacional de imunização com uma tradição de, sei lá, 40 anos talvez, no Brasil pelo menos, e que tem condições de articular a disponibilidade dessa vacina para todos. Então, nós mantemos a nossa demanda e a expectativa de que haja o esforço por parte do Ministério da Saúde, que logo depois, é importante até frisar, acho que alinhou o seu passo e nós recebemos respiradores, tivemos leitos credenciados, recebemos os insumos para os testes, houve apoio e suporte do Ministério da Saúde, depois de uma bateção de cabeça inicial, vamos dizer assim, a gente teve esse apoio, esse suporte. Eu acho que o que deve acontecer agora é a mesma coisa, uma articulação nacional, num programa nacional de imunização para o coronavírus e não
a necessidade de que os governos estaduais tenham que suprir a ausência do governo federal. Eu ainda acredito que o governo federal não faltará ao Brasil nesse sentido. Mas alguns governos estaduais já estão se precavendo para o caso de não haver uma política nacional. São Paulo já comprou aí diversas doses da Coronavac, o estado do Paraná comprou a vacina, a chamada vacina russa, e há outros estados já com negociações em aberto. Como é que é a situação do Rio Grande do Sul? Por aí vocês estão pensando já na compra direta de vacinas ou ainda estão esperando essa consolidação com o governo federal? Na verdade, o que há tanto no Paraná quanto em São Paulo é em função do acordo existente entre laboratórios que eles têm estaduais de desenvolvimento de vacinas com esses laboratórios, seja o russo no caso do Paraná, seja o chinês no caso de São Paulo, há um acordo na aquisição das vacinas. Mas, na verdade, nenhum deles efetivamente comprou as vacinas, até onde eu tenho conhecimento, mas há um acordo para a compra das vacinas futuramente, que, na verdade, eles buscam inserir dentro de um programa nacional de imunização. No caso do Rio Grande do Sul, nós não temos um laboratório de fabricação de vacinas aqui no estado, então nós aguardamos a inserção dentro de um programa nacional de imunizações. Eu conversei com o ministro Pazuello e tenho boa expectativa, né, diante dos acordos que o Ministério já fez e de uma expectativa de que possam inserir também a Coronavac dentro deste programa, de que nos primeiros meses do ano que vem nós tenhamos à disposição a vacina para começar um programa de imunização focado nas pessoas de mais alto risco, no primeiro momento, e depois também atingindo os profissionais da área da saúde, profissionais da área da segurança. A gente sabe também que a expectativa para uma imunização em massa da população é só para o segundo semestre, né, do ano que vem, alguma escala maior na população. A prioridade deverá ser grupos de risco e aqueles que mais estão expostos, e a expectativa é de que o Ministério da Saúde nos alcance essas condições. Mas nós estamos também conversando com os estados, inclusive com São Paulo, na eventualidade de alguma frustração em relação ao Ministério da Saúde. Então o consórcio dos governos estaduais ficou como uma espécie de plano B dos governadores. Talvez essa possa ser a condição de se chamar, né? Mas eu continuo mantendo a minha expectativa de que tenhamos no plano A, com o Ministério da Saúde, um encaminhamento que é o melhor para o Brasil e para todos os brasileiros. Mas foi uma coisa curiosa, no começo da pandemia, justamente essa demora do Ministério da Saúde em tomar uma ação, tomar uma condução da situação pandêmica, os governadores eles mostraram uma organização muito interessante, até onde eu me lembro, inédita, de os governadores se reunirem com uma certa frequência. Na semana passada mesmo, vocês vieram aqui para Brasília, se encontraram com os presidentes da Câmara e do Senado. Como é que está essa organização? Vocês já têm uma pauta própria para o ano que vem? Por exemplo, nas reformas, tem alguma prioridade para os governadores? Olha, nós buscamos o presidente do Senado e o presidente da Câmara para discutir a questão da vacina, a necessidade de articulação deles também, ajudando a intermediar as relações com o governo federal, mas nós discutimos também outras pautas que são importantes do ponto de vista fiscal para os estados. Entre elas, a votação do PLP 101, que tramita na Câmara dos Deputados, para a reorganização da lei do regime de recuperação fiscal para estados que tenham maior dificuldade, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, e também o chamado Plano Mansueto, ou Plano de Equilíbrio Fiscal, que é para outros estados que também têm situação difícil do ponto de vista fiscal, mas que não estão na gravidade desses outros estados que eu já mencionei. Além disso, tem uma previsão de ajuste na questão do teto de gastos, não do governo federal, é importante dizer, mas dos estados que renegociaram a dívida com a União há alguns anos atrás e que se comprometeram a atender alguns tetos no gasto público que não foram honrados nos governos anteriores, é importante ser dito. Tudo isso está no PLP 101, que nós temos a expectativa possa vir a ser votado nas próximas semanas na Câmara dos Deputados. Há também a expectativa da votação do acordo que foi firmado entre os estados e a União para os recursos da Lei Candir, recursos que, neste acordo, seriam aportados para os estados pelo governo federal, com recursos de fundos, inclusive de royalties do pré-sal, que seriam canalizados para os estados num formato
para extinguir a discussão sobre dívidas do governo federal com os estados a respeito da Lei Candir. Então, são as pautas mais urgentes, né? Tem uma questão também que envolve a regulamentação do Fundeb, a ser votado no Congresso, que é importante, e continuamos buscando todas as condições de atendimento em relação à vacina, como eu já mencionei, e outras pautas nas quais nos inserimos, como a reforma tributária também. Os estados já acordaram, através dos secretários de Fazenda, que a PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, atende, em boa medida, o que os estados entendem por bem seja feito na reforma tributária. Mas sabemos que é um tema que vai ainda demandar mais tempo e maiores debates. Uma das questões que o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, chegou a pensar no meio do caminho era de fazer uma espécie de um fundo com dinheiro que seria colocado pelos estados que aumentassem a arrecadação para ficar disponível para aqueles que perdessem a arrecadação com a mudança nas regras da reforma tributária. Entre os governadores, como é que está a aceitação nesse sentido? Porque nenhum estado aceita perder receitas, não é? Não, olha, sempre será polêmico, porque você trabalha uma reforma tributária, naturalmente você vai mudar a forma da cobrança, por exemplo, da origem para o destino, e isso vai mudar para onde a receita está se direcionando. Naturalmente, os estados produtores perdem com isso. Mas os ganhos econômicos desta reforma tributária, nós consideramos, são tão maiores do que as perdas por conta da tributação na origem ou no destino, enfim, ou de mudar para o destino, que ela se justifica para os estados produtores também. A questão é poder organizar um processo de transição. E a PEC 45 tem uma formatação de transição de 10 anos e há essa discussão sobre a formação de um fundo de compensação para que possa acontecer esta migração para um novo modelo tributário. O importante é que nós possamos caminhar na direção de um imposto de valor agregado, ou um imposto de bens e serviços, seja o nome que ele venha a ter, que simplifique, né, a relação do contribuinte com o fisco e assim desonere, né, a sociedade, os empreendedores, deste custo oculto da tributação, que é em função da complexidade do modelo tributário, para o qual as empresas precisam estruturar grandes times de contadores e especialistas em direito tributário para poder administrar um sistema tão complexo. Então, se a gente tirar essa complexidade, se ganha do ponto de vista econômico para que a gente tenha a economia reagindo mais rapidamente num esforço de retomada pós-coronavírus. Governador, o senhor mencionou encontros com ministros, com os presidentes da Câmara e do Senado. E como é que está a agenda com o presidente? O presidente tem recebido o senhor, os governadores? Como é que tem sido a interlocução com o presidente Bolsonaro? Olha, geralmente as agendas, para mim, e acompanho na maior parte para os governadores também, se dá mais diretamente com os ministros, com quem nós encaminhamos os assuntos de ponto de vista técnico. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, esteve recentemente aqui no Rio Grande do Sul, tratamos de várias pautas ligadas à infraestrutura. Recentemente eu estive com a equipe econômica também, tenho tido reuniões com alguma frequência com o ministro Paulo Guedes e com a equipe econômica para tratar das pautas ligadas ao regime de recuperação fiscal, como já estive em tantas oportunidades com o ministro Pazuello e conversando também ao telefone em função do coronavírus. Então a gente faz o encaminhamento especialmente com os ministros, com os assuntos técnicos do governo federal. No passado a gente conversou já há alguns anos sobre os problemas do Rio Grande do Sul. Eu lembro que o senhor destacava dois problemas. Primeiro, a questão fiscal, que o senhor já mencionou nessa conversa, e a segunda questão, que havia uma cena conflagrada de vários conflitos entre os poderes. Como é que tem sido a pacificação desses conflitos que tem como objetivo, pela sua administração, a resolução, ou pelo menos a melhora da situação fiscal aí no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem uma das piores situações fiscais do Brasil. A gente tem um déficit previdenciário que é monumental, são cerca de 12 bilhões de reais, e que vai reduzir pela primeira vez este ano, em muitos anos, esse déficit por conta da profunda reforma que nós fizemos aqui no Estado.
Foi a mais profunda reforma entre todos os estados. Nós reduzimos para, por exemplo, os servidores aposentados que contribuíam apenas com alíquotas previdenciárias acima do que excedia R$ 6.000, nós reduzimos essa faixa de isenção de R$ 6.000 para R$ 1.000, que é o mínimo possível pela Constituição Federal, e, portanto, eles passam a contribuir para a Previdência a partir do que excede esse valor, os servidores aposentados. Isso colocou dezenas de milhares de servidores aposentados que não contribuíam a contribuir, e aqueles que já contribuíram passaram a contribuir sobre uma base maior e com alíquotas maiores também. E isso pegou todos os poderes, né? O Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria, todos os servidores na mesma condição. Acabamos com as vantagens que se incorporavam na carreira, gratificações que eram levadas para aposentadorias, e acabamos também com as vantagens temporais, anuênios, triênios, quinquênios, tudo aquilo que gerava aumentos automáticos para os servidores e que desprezava totalmente a condição fiscal do Estado e as condições econômicas que a gente está vivendo. Afinal, a população está empobrecendo, as empresas fechando, os negócios não vão bem, a economia patinou fortemente, o desemprego aumentou e o servidor público, independentemente dessa realidade, continuava recebendo reajustes como se nada estivesse acontecendo. Isso não fazia sentido na nossa visão e nós aprovamos mudanças profundas aqui no Estado. Agora, é claro, a situação fiscal tão dramática do Estado, ela não se resolve da noite para o dia. E por isso que a gente segue nesta agenda de reformas, as privatizações estão sendo encaminhadas. No final deste ano, agora, a gente publica o edital da venda da nossa companhia de energia elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. No ano que vem, venderemos a companhia de energia, a transmissora e a geradora de energia, também uma companhia de gás. A gente está avançando muito nesse sentido. E o diálogo com os outros poderes vai bem, quer dizer, naturalmente há conflitos de interesses. Hoje mesmo, né, em seguida dessa reunião, eu tenho uma conversa com o Conselho de Estado que nós estruturamos, justamente com os chefes de outros poderes e de órgãos com autonomia financeira no Estado para discutir temas de ordem financeira, orçamentária, para o futuro do nosso Estado, que envolvem os outros poderes. Então, a gente mantém esse permanente diálogo com respeito, de forma republicana, mas colocando as cartas na mesa e fazendo um enfrentamento que, de acordo com o ponto de vista de cada um. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o quinto estado com a melhor média de mortes, não sei se a gente pode colocar com melhor média de mortes, mas com a quinta mais baixa média de mortes por milhão do Brasil pela Covid-19. Qual que foi o segredo? Qual que foi a estratégia adotada aí no Estado? Acho que ao lado desse resultado é importante também dizer, Guilherme, que nós somos o Estado que tem o menor excesso de óbitos. É uma discussão sobre como cada Estado lança as informações, se elas estão lançadas de forma correta, enfim. Então é também importante analisar, além dos óbitos por Covid proporcionalmente à população, e que o Rio Grande do Sul está na quinta posição, com a menor, entre as menores taxas de letalidade, é importante também ressaltar que nós temos a menor taxa de excesso de óbitos, enquanto em alguns estados que também estão lá embaixo, em letalidade, morreram mais pessoas neste ano do que no ano passado, por exemplo, se não me engano, 30% na Bahia, a mais do que no ano passado, em torno de 15% a 30% em outros estados, que também estão nos acompanhando lá nessa posição mais baixa de letalidade. No Rio Grande do Sul, o excesso de óbitos foi de 2%. 2% apenas de mortes a mais do que a média dos anos passados, na verdade. Porque, na verdade, acho que nesse momento, se acessar ao Registro Civil, o site de transparência do Registro Civil, vai observar que o Rio Grande do Sul tem menos óbitos neste ano do que no ano passado. Acho que foi um esforço coletivo. O governo do Estado liderou essa missão, estabelecendo as restrições no tempo adequado, mas também sem estabelecer restrições para além do que se fizesse necessário. Nós criamos aqui no Rio Grande do Sul um modelo de bandeiras que identificam o nível de risco de cada uma das regiões. Isso foi criado pioneiramente aqui no Rio Grande do Sul, e identificamos setor a setor econômico, o nível de risco que ele oferecia para estabelecer as restrições para a população. E acho que, fundamentalmente, houve muita colaboração da população no sentido de atender a esses protocolos, a esses cuidados, uma rede assistencial também, de assistência hospitalar forte, robusta, que foi especialmente reforçada. Nós dobramos o número de leitos de UTIs do SUS aqui no estado do Rio Grande do Sul,
não ficou ninguém desassistido, todos que precisavam de atendimento foram atendidos aqui no Estado e essa boa rede de atendimento e a colaboração da população nos garantiram certamente esses bons indicadores que nós temos. O senhor mencionou que houve uma melhora na situação fiscal no Rio Grande do Sul, apesar da pandemia. Houve aumento nas receitas ou foram contidos os gastos? Tivemos uma contenção forte das despesas. Só no primeiro semestre deste ano, nós tivemos uma redução nominal das despesas do Estado de cerca de 400 milhões de reais, muito em função das reformas que nós promovemos. Tivemos um início de ano positivo do ponto de vista de receita, em janeiro e fevereiro, depois, infelizmente, a partir de março e nos meses subsequentes tivemos muitas dificuldades em arrecadação, mas temos uma recuperação que se dá de forma acelerada, desde agosto para cá, e tivemos essa forte redução das despesas já na comparação do primeiro semestre deste ano com o ano anterior, em função das reformas que fizemos. Como eu disse, o Estado deixou de dar vantagens e benefícios, como gratificações de anuênios, triênios e quinquênios para os servidores, tivemos aumentos das contribuições previdenciárias e outras ações que nos ajudaram a conter as nossas despesas. Mas ainda é monumental o nosso déficit projetado para o ano que vem, na lei orçamentária que está na Assembleia, de cerca de 8 bilhões de reais de déficit para o próximo ano, porque nós estamos trabalhando na lógica de buscar aderir ao regime de recuperação fiscal da União e evitar outras despesas que possam nos permitir buscar o equilíbrio ao longo dos próximos anos aqui no Rio Grande do Sul. E já uma perspectiva de quando o Rio Grande do Sul pode fechar no azul? Olha, a regime de recuperação fiscal nos ajuda a tirar do nosso orçamento o empenho da dívida com a União, são cerca de 3 bilhões e meio de reais. Então, o Estado pode, com as ações que nós estamos empreendendo, ter no próximo ano um superávit orçamentário. Agora, a gente precisa confirmar uma série de ações ainda para que isso ocorra. E, claro, contar que a economia não jogue contra, né? A gente tem uma boa expectativa para o ano de 2021, mas vivemos um momento ainda de muitas incertezas. E com relação ao ano de 2022, em 2012 o senhor foi eleito prefeito de Pelotas, em 2016 tinha uma aprovação acima dos 80%, optou por não ser candidato à reeleição, fez a sua sucessora. Daí em 2018 o senhor se candidatou e venceu aí o governo do Rio Grande do Sul e tem feito uma administração aprovada pelas mais recentes pesquisas de opinião. O senhor tem dito que não é candidato à reeleição. O senhor mantém essa proposta de não ser candidato à reeleição em 22? Mantenho porque é importante deixar claro isso na medida em que as mudanças mais importantes que o Rio Grande do Sul precisa passam pela Assembleia, são estruturantes, as que nós estamos encaminhado, e depende da aprovação e da convergência, de um consenso de um grande número de deputados, envolvendo partidos políticos que, com toda a legitimidade, buscarão o protagonismo no próximo processo eleitoral. Então, deixar claro que não sou candidato à reeleição é uma forma de manter o melhor ambiente de cooperação política em torno dos problemas do Estado, sem haver uma precipitação de um debate eleitoral sobre quem aproveitará os benefícios das ações que nós estamos empreendendo do ponto de vista de reestruturação do Estado. E isso tem ajudado muito que a gente possa fazer avançar as nossas pautas mais rapidamente no Parlamento e por isso eu mantenho a minha já declarada posição de não concorrer à reeleição em 2022. Mas o fato do senhor não concorrer à reeleição não quer dizer que o senhor não tenha um projeto político. Qual que é o seu projeto político, então, para 2022? Olha, Guilherme, quando eu deixei a Prefeitura de Pelotas, sem concorrer à reeleição, não foi projetando que eu viesse concorrer a governador. As circunstâncias acabaram fazendo com que o meu nome fosse lembrado dentro do meu partido, de outros partidos, houvesse convite. Eu me preparei para isso e enfrentei aquilo que o destino me reservou. Aí a gente ainda está distante de 2022. Eu não sei, honestamente, o que o destino nos reservará. Agora, é claro, eu sou um agente político, gosto da política, acredito no poder transformador que ela tem e não vou me ausentar do processo político. Talvez nos bastidores, talvez ajudando alguém, talvez com algum papel a cumprir, não sei. Honestamente, ainda é muito distante o processo eleitoral de 2022, a gente tem que passar aí as eleições municipais, talvez no ano que vem, certamente a gente começa a
ter uma visão mais clara do que pode vir a acontecer. Mas eu não tenho nenhuma aspiração pessoal maior do que concluir um bom trabalho aqui no Rio Grande do Sul como governador. Algumas pessoas me perguntaram até já, bom, mas você vai se conformar em ser só governador do estado? Eu digo, como assim ser só governador? Eu já fui prefeito da minha cidade, governador do meu estado, tive o privilégio, a honra de receber a confiança de centenas de milhares de pessoas como prefeito, depois mais de uma centena de milhares de pessoas como prefeito, milhões de pessoas como governador. Vou cumprir o meu mandato. Se for para encerrar sem concorrer a nada, não vou concorrer a absolutamente nada em 2022. Se for necessário que tome algum partido, alguma posição, vamos discutir o que pode acontecer. Mas lá na frente, nesse momento, é olhar para o governo do Estado e os tantos desafios que a gente tem aqui. O presidente Fernando Henrique, inclusive, chegou a citar o nome do senhor como uma das grandes alternativas de centro, né? Mas, enfim, até 22, como o senhor destacou, tem bastante tempo. Mas uma dúvida prevalece no momento em que essas articulações estão começando a ganhar corpo. Será possível um nome agregar os nomes já colocados de centro? Se a gente pega, por exemplo, esses 4 mencionados e incluímos também o nome do senhor. Uma candidatura conseguiria congregar os nomes de João Dória, Sérgio Moro, Luiz Henrique Mandetta, Luciano Huck, Eduardo Leite. É possível fazer essa costura? Eu acho que há que se fazer um esforço no sentido de dar força, potencial e condições de competir a um nome de centro, a um projeto de centro. Eu acho que, antes de mais nada, o importante é discutir o projeto de país. Eu, quando resolvi, então, coordenar um projeto para o Rio Grande do Sul, nós lançamos um programa chamado Rumos para o Rio Grande, buscamos agregar os partidos, e eu sempre deixei claro, olha, se entenderem que tem um candidato melhor para coordenar, para comandar, do ponto de vista eleitoral, para se viabilizar e depois para governar o Estado, perfeito, eu passo o bastão sem nenhum problema, porque eu quero ajudar a construir um projeto factível e que vá adiante para o Estado. Eu entendo que para o país tem que ser a mesma coisa, acho que tem que se discutir o projeto. Qual é o projeto de país? A união tem que ser em torno do projeto e não em torno de um nome. Não é sobre o nome é uma consequência, né, de observar-se quem eleitoralmente se viabiliza no contexto que vai estar posto lá à frente para defender um projeto que nos una. Então, a primeira coisa é identificar qual é o projeto que nos une, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de respeito a minorias, do ponto de vista da cultura, da educação, de projeto político de país, de fortalecimento institucional do país. Qual é o projeto que nos une? Discutir esse projeto e, a partir da discussão desse projeto e do entendimento, da compreensão de um projeto que nos une, ou que no qual nós tenhamos convergência, quem é que pode representá-lo? Eu acho que há que se fazer esse esforço, porque a gente sabe que ainda estará presente, de forma com força, uma política feita nos extremos. E para furar este bloqueio, acho que é importante que haja um esforço de coordenação também daqueles que estão mais ao centro. E já existe esse projeto? O Ciro Gomes, por exemplo, lançou o livro Dever da Esperança sobre um projeto de país, um projeto político de país. E vocês já têm, o centro já tem? É legítimo que cada um faça o seu esforço individual para se posicionar, né? O Ciro Gomes foi governador, foi ministro, já concorreu tantas vezes a presidente, tem a sua legitimidade, ao mesmo tempo tem, né, todo um recall aí de outras campanhas, tanto que lhe dá tanto votos quanto lhe tira votos também, porque há rejeição. Então, tudo isso vai ter que ser analisado do ponto de vista eleitoral, mas o principal é entender o projeto. Qual é a possibilidade de haver uma união em torno dessas pessoas, em torno deste projeto. Mas é tudo muito incipiente, acho que as conversas recém começam, é natural que haja esforços, haja aspirações individuais, mas eu entendo que a lição da última eleição que fica é de que a divisão no primeiro turno nos levou a um segundo turno onde a escolha que tivemos que fazer nos colocou entre dois caminhos tão distintos sem haver uma possibilidade de um mínimo de conciliação e convergência. Então, acho que o esforço tem que ser no primeiro turno para dar força
para uma candidatura mais moderada, de conciliação, que não significa, eu quero deixar claro, ausência de posição. Não é ficar no centro, não é ficar sem tocar nos temas sensíveis, mas é fazer isto com o respeito a quem pensa diferente. Não, o PSDB não, eu tenho absoluta tranquilidade de dizer, não é um partido em cima do muro. Ele tem posições. Foi o partido que fez o Plano Real, que fez a Lei de Responsabilidade Fiscal, que liderou os grandes processos de privatizações no Brasil. A gente viu agora o ministro Paulo Guedes lamentando que não fez nenhuma privatização no governo, né, frustrado com a... Então, onde estiveram as grandes privatizações? Do PSDB. A Lei de Responsabilidade Fiscal é do PSDB, Plano Real, os programas sociais que foram criados. Então, tantas ações foram feitas pelo PSDB no governo, isso não pode ser dito que é um partido em cima do muro. Tem posição, criou o Fundef, que depois virou o Fundeb, que agora é renovado. Tantas mudanças estruturantes foram feitas no país por este partido que é tido como em cima do muro, simplesmente porque ele não é de ofender os outros. É um partido que respeita as posições e busca ao máximo agregar, mas não deixa de ter as suas posições. E, governador, uma última pergunta só para saber como é que está a situação aí no Rio Grande do Sul. A candidatura do Marquesan, que é do seu partido, ela está patinando um pouco em Porto Alegre. Como é que está a candidatura que o senhor apoia em Pelotas? Bom, o prefeito Marquesan tem estado nas pesquisas que foram divulgadas com grande chance de estar no segundo turno aqui em Porto Alegre, fez um governo de muitos enfrentamentos, de temas críticos da cidade, o que naturalmente gera reações e dificuldades do ponto de vista político, mas tem encontrado eco da sua candidatura que deve lhe levar ao segundo turno, é a expectativa. Em Pelotas, a prefeita Paula, não existe pesquisa publicada, mas ela tem boa aprovação do governo, ela foi minha vice-prefeita e temos boa expectativa dos resultados ainda no primeiro turno, se não for uma eleição a se resolver no primeiro turno, um bom encaminhamento para o segundo turno pela prefeita Paula. Então, Pelotas teve uma boa continuidade de projeto nosso lá com a liderança da Paula. A população vai ter a oportunidade de decidir agora, no próximo domingo, os caminhos aí que deseja para a cidade. Tá ótimo. Governador, eu queria agradecer a entrevista que o senhor concedeu para a gente e queria convidar você que está acompanhando essa entrevista a continuar nos acompanhando. E como é que você faz isso? Se inscreve no nosso canal e clica lá naquele sininho para receber as notificações. Governador, muito obrigado novamente. Muito obrigado, até a próxima.